Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos um pouco mais da palavra do nosso Deus, que é maravilhoso. É sempre um desafio estar aqui, né? Mas o Senhor é maravilhoso. A palavra vem dele e isso que nos dá confiança de chegar até aqui. E hoje não é um dia comum, né? Só um culto. Hoje nós estamos comemorando nesse mês, né? Mais um ano da nossa igreja. A igreja que o Senhor fundou aqui nesse lugar, que levantou a vida do nosso pastor. E eu sou muito grata a Deus por esse ministério, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Eu sou grata ao Senhor pela sua vida, porque você está aqui. E porque uns com os outros, né, a gente vai nos animando, vai nos renovando para continuar de pé e caminhando, né, e adorando o nosso Deus. Antes de começar a falar, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para que a gente pudesse orar ao nosso Senhor, né, e agradecê-lo por essa noite. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque estou aqui. Te agradeço por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Te agradeço por aqueles que estão assistindo das suas casas e aqueles que irão assistir depois. Muito obrigada por ter revelado a Tua palavra para nós. Obrigada, Senhor Deus, por ter nos alcançado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é pregada, Senhor, aos nossos corações. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Pai, abre os nossos ouvidos neste lugar. Abre os nossos corações, Senhor Deus, e que nada venha, Senhor Deus, atrapalhar a mensagem que o Senhor quer revelar a nós e falar conosco nesta noite. E que não seja mais uma noite qualquer, mas que seja uma noite de transformação e edificação através da Tua voz, da Tua presença e da Tua palavra. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. E, apesar de ser um tema bem, né, assim, tem muita coisa para se falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, também é desafiador, né? Porque a pregação não é só algo que a gente vai falar, o que a gente quer falar, mas é o que o Senhor quer falar com a igreja, né? E o que o Senhor está falando comigo e quer falar com os irmãos também. E Jesus, ele é maravilhoso, né? E é por causa disso que nós estamos aqui. E o texto que eu vou ler hoje é lá em Gálatas 2:20. Podem abrir ou acompanhar ali na tela. Gálatas 2:20. Que diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Né? E essa afirmação aqui, né, ela é incrível, porque diz, né, que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E primeiro, para entender, né, a gente tem que entender o porquê de tudo isso, onde começa tudo isso, né? Jesus, ele nos resgatou. E, ultimamente, ele tem falado muito sobre isso comigo. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas eu tenho passado por momentos difíceis. E eu tenho sido tão grata ao Senhor, mesmo na dificuldade, porque eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida. Eu tenho visto o Senhor na minha vida o tempo todo. E Ele tem me lembrado de onde Ele me tirou. Ele tem me lembrado de quem eu era sem Ele. Né? E hoje eu quero te lembrar quem você era. Qual era o seu destino? O nosso destino sem Cristo era a morte eterna. Nós não fazíamos parte da aliança de Deus com o seu povo escolhido, com Israel. Nós éramos considerados gentios. E por isso, o nosso destino era a morte. O nosso destino era a morte, não tinha outra solução.
Mas aí Deus demonstra o seu amor para conosco e entrega Jesus Cristo, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele mudou a nossa história, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, se não fosse Jesus, sem Jesus, a gente já estava condenado à morte. O que seria de nós sem Ele? Então, a vida que hoje vivo, não vivo por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Hoje, eu represento Cristo aqui na terra. A minha vida representa Cristo aqui na terra, porque eu entendi que eu estava condenada à morte. Mas agora eu tenho vida, porque Jesus se entregou por mim naquela cruz. Ele nos livrou da morte. E isso é maravilhoso, isso é grandioso. Quem mais poderia me salvar? Quem mais poderia nos livrar, senão o Senhor? Se Deus não entregasse Jesus, o que seria de nós? E saber disso me deixa firme. Porque eu fico pensando assim, Senhor, eu não sou nada. Eu sou pequena, eu sou pecadora. Mas mesmo assim, o Senhor demonstrou o seu amor. Mesmo eu sendo pecadora. E é isso que o Senhor fez por nós. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor demonstrou o seu amor por nós. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que temos esperança. Porque sem Cristo não tem nem esperança. Ele é a nossa esperança. Então, na dificuldade, nos desafios da vida, o que me mantém de pé é saber que eu tenho esperança. A minha esperança é Cristo Jesus. A minha esperança é que eu não estou sozinha. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. E enquanto eu pensava em tudo isso, irmãos, e eu tentei falar sobre muitas coisas, mas o Senhor, ultimamente, tem falado muito comigo, lá no livro de Jó, sobre o que Deus permitiu sobre a vida de Jó. E hoje eu quero compartilhar com vocês, porque esse texto mostra a grandeza do nosso Deus. E o quanto Ele é poderoso nas nossas vidas. E o quanto todo o controle, todo o domínio está nas mãos dEle, independente das circunstâncias. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com você a mesma força que o Senhor tem me dado para entender que Ele é poderoso, que Ele é grandioso e que Ele é soberano, independente de qualquer circunstância. E Ele me perguntava, assim, algo que eu queria perguntar para você. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Quem aqui já foi lá, aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus? Mas aí eu fico pensando, você entende o que isso significa? Entregar a sua vida para Jesus? Você está dizendo para Ele, Senhor, essa vida aqui que o Senhor me deu, me formou, foi Ele que deu, né? Eu te entrego, eu te devolvo para o Senhor administrar. A minha vida é tua. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então a minha vida é tua. Mas aí, no meio do caminho, a gente já entregou a nossa vida a Jesus, mas aí as coisas vão acontecendo. E a gente acha que tudo que acontece na nossa vida tem a ver só com a gente. A gente fica questionando às vezes. Mas, você não entregou a sua vida a Jesus? Não é Ele que tem o domínio da sua vida? Não é Ele que tem o controle? Por que a gente se desespera tanto? Por que a gente perde a fé e a confiança no Deus Todo-Poderoso e Soberano? Não é Ele que tem a sua vida? A sua vida não é dele? Você não entregou? Confia, porque Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. Se você entregou a sua vida a Ele, você pode confiar, porque Ele é todo-poderoso e soberano. Se a minha vida estivesse no meu domínio, aí sim eu tinha que ter medo. Mas como é o Senhor, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o bem, porque a minha vida está no propósito do Senhor. Então, às vezes a gente vê as situações difíceis acontecendo na nossa vida e a gente se desespera, porque a gente é humano também, né? Porque a gente sente dor, porque a gente sofre. E às vezes parece que a gente fica sem entender, será que realmente Deus está no controle,
no comando de tudo. Por que determinada coisa aconteceu desse jeito? E o Senhor tem me mostrado, Flávia, eu sou o Deus que continuo no controle independente das circunstâncias. Porque eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu tenho domínio. E no livro de Jó, o Senhor nos mostra isso, né? Porque diz assim, lá em Jó 1, versículo 6. No capítulo 1, versículo 6, diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Diz então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Por acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui. E nesse texto nos mostra o quanto o nosso Deus ele é soberano. Porque às vezes a gente... acontece alguma coisa na nossa vida e a gente fala, é culpa do diabo. Olha o que o diabo fez, como se ele tivesse poder. Mas aqui diz que foi Deus que mostrou a Satanás, o servo dele, Jó. Um homem íntegro, um homem fiel, um homem que se desviava do mal. O Senhor sabia quem ele era. O Senhor o conhecia e o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele tem todo o domínio. E Satanás disse assim, mas ele só é fiel porque o Senhor tem cercado ele, abençoado ele em tudo. Então, ele falou, então permite, encosta a mão nele, fere ele, que aí ele vai te amaldiçoar. E aí ele vai te negar. E o diabo ele não pode tocar na vida de alguém que já entregou a sua vida a Jesus, sem que o próprio Deus permita, por algum motivo. Então, nessa história, é claro, o Senhor, ele permite que Satanás toque na vida de Jó, apesar de Jó ser alguém íntegro e fiel. E isso acontece. Então, eu quero te dizer, o Senhor é soberano na sua vida. O Senhor é soberano nas circunstâncias que você está vivendo. Se as coisas estão difíceis, o Senhor continua sendo Deus. Ele continua, Ele tem o controle. Nada acontece sem o domínio dEle. Ele é Deus na sua vida, mesmo no dia mau. Satanás falou para Deus, toca em Jó, que ele vai te negar. E será que não é isso que anda acontecendo na nossa vida? Se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem sido íntegro ao Senhor e tem se desviado do mal, e tem tentado se manter firme nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim as coisas estão difíceis, será que não é alguém duvidando da sua fé e dizendo, duvido, que se isso acontecer, ele não vai negar ao Senhor? E o Senhor, ele te conhece. Ele sabe quem você é. E sabendo quem Jó era, o Senhor permite que o diabo toque em todos os bens de Jó. E Jó perdeu todos os seus filhos. Ele tinha 10 filhos. E ele perdeu toda a sua riqueza. Tudo de uma hora para outra. Mas aí a reação de Jó nesse momento de dor foi se humilhar, foi raspar a sua cabeça em humilhação ao Senhor e dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E o Senhor tem me ensinado que Ele é Deus, independente das circunstâncias. Que Ele é poderoso mesmo no meio da dor. Porque é Ele que
me faz suportar o dia mau. Porque é Ele que me coloca de pé, mesmo quando tudo parece estar desabando. Esse é o nosso Deus poderoso. É por isso que nós estamos firmes, porque o Senhor é todo poderoso. Porque Ele tem o domínio até sobre as coisas difíceis da nossa vida. Porque Ele permitiu que o diabo tocasse, mas Ele sabia que Jó permaneceria firme. Ele conhece o seu caráter. O Senhor sabe quem você é. Está doendo, mas o Senhor sabe que você tem honrado a Ele. Que você sabe que Ele é Deus Todo-Poderoso e que o quanto você precisa dEle. Porque não ser fiel ao Senhor não garante que coisas ruins vão acontecer. A única diferença é que sem o Senhor a gente não tem a cobertura dEle. Sem entregar as nossas vidas a Jesus, nós estamos expostos a todo o mal que nos cerca. O Senhor, Ele é essa proteção sobre nós. Então, mesmo que o dia seja difícil, mesmo que o mal chegue, Ele é soberano e sem Ele a gente não suporta. Como suportar? Perder tantos filhos sem a cobertura de um Deus poderoso. Como suportar perder tudo o que você tem de um dia para a noite sem a cobertura de um Deus poderoso? As coisas estão difíceis na sua casa? A dor que você está vivendo é maior do que você imaginou que passaria? Você está de pé porque existe uma cobertura de um Deus todo-poderoso. Ele é Deus grandioso, até mesmo na dor. Esse é o nosso Deus. E é isso que nos faz suportar sem enlouquecer. É isso que nos faz suportar sem querer tirar a nossa própria vida. É isso que nos faz suportar sem precisar nos submeter a drogas, a álcool, porque a gente sabe que existe um Deus no céu cobrindo as nossas vidas e nos sustentando. Até a medida da dor é controlada por Ele. Ele sabe o seu limite. E quem nós temos sido na dor? Será que o diabo teria razão se dissesse para Deus tocar na nossa vida que nós o negaríamos? Será que a gente faria isso? Ou será que a gente já chegou no nível de entender o tamanho do nosso Deus e o tamanho do que nós recebemos, que nem a provação mais difícil, nem a enfermidade mais dolorosa, nem a situação mais insuportável seria capaz de fazer-nos negar a esse Deus? Por que negar a esse Deus? Não faz sentido negar a esse Deus. Ele me livrou da morte eterna. Ele me livrou, ele demonstrou o seu amor para conosco, mesmo nós sendo ainda pecadores. Como negar a esse Deus no dia mau? Se Ele continua sendo Deus no dia mau. Se Ele continua nos sustentando no dia mau. Ele é poderoso. E Ele quer ser esse Deus poderoso na sua vida. Ele quer ser esse Deus constante na sua vida, que nem a tristeza mais profunda é capaz de roubar a sua fé e a sua confiança nesse Deus. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica, Senhor, mas eu tenho sido fiel. Deus, eu vou na tua casa, eu faço a tua obra. Mas por que isso aconteceu comigo? Mas mesmo com esses questionamentos, essas dúvidas, a gente entende o quanto nós precisamos dele. O quanto nós somos completamente dependentes dele. Quem mais poderia me levantar? Quem mais poderia me sustentar? Homem nenhum poderia fazer isso. Somente o nosso Deus Todo-Poderoso. E esses dias eu estava pensando e conversando com Deus, que às vezes quando eu estou andando na rua eu gosto de ir falando com Deus. Aí o Senhor, Ele me fez entender. Flávia, olha o que eu tenho feito na sua vida. Você está passando por esse momento difícil, mas eu estou te sustentando. Sabe? E não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi e te atraí com a minha graça, com o meu amor. Porque você lembra o quanto você era obstinada e queria fazer só o que você queria? Mas eu te atraí
porque eu sabia que sem mim você não iria suportar. E eu falei, Senhor, se eu não tivesse o Senhor como centro da minha vida, a minha casa teria sido destruída, os meus relacionamentos com a minha família teriam sido destruídos, porque eu vejo tudo isso tentando ser quebrado. Por forças espirituais, irmãos, eu vejo. Mas eu vejo o Senhor que me cobre com a sua graça, me dando sabedoria para lidar com o dia mau. E como eu poderia reclamar de tudo isso? Sabendo que existe um Deus soberano que me sustenta. Sem Deus, estaria tudo destruído. É o Senhor que nos firma, é o Senhor que nos dá sabedoria para lidar nas situações difíceis. Ele que te sustenta. Ele é suficiente. Ele é tudo o que nós precisamos. E Jó entendeu isso. Jó disse aqui, mesmo sem falar nada, que ele, mesmo sem os seus filhos, mesmo sem a sua riqueza, ele já tinha tudo o que ele precisava. E tudo o que ele precisava era o Senhor, o seu Deus, Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos, é esse Deus Todo-Poderoso. E aí, não acaba por aí. E o diabo não satisfeito, porque ele nunca está, né? Ele fica ali, só tentando te fazer desistir e parar. E ele falou, agora, toca na pele dele. Eu duvido que se o Senhor tocar na pele dele, ele vai continuar. E o Senhor, tá bom, pode tocar na pele dele, só não tira a vida dele. E Jó, com feridas expostas, se coçava com caco de telha. E a mulher dele, vendo o tamanho desespero de Jó e a tristeza e a situação tão... E ela falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele falou para ela, como uma louca falas tu. Se eu aceitei o bem de Deus com prazer, por que o mal eu não vou aceitar? Será que a gente tem essa maturidade, irmãos? De entender que o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. E saber que Ele é tudo o que precisamos. E tem gente hoje que está vendo o sofrimento, que está vendo a desolação, a tristeza, as decepções. E sabe o que a gente pensa? Eu vou tirar a minha vida. A gente acha que tem controle, o domínio da vida. E pensa, eu vou tirar a minha vida porque eu não suporto tanta dor. Mas Jó entendeu que ele preferia viver sentindo dor do que morrer sem Deus. Ele preferiu viver sofrendo a dor do que morrer sem Deus. E o que você está preferindo hoje? Você prefere viver sentindo essa dor, mas sabendo que a sua vida é de Jesus e que no final dela você tem salvação eterna? Ou você acha que vai dar um fim na dor, que é temporária nessa vida, tirando a sua própria vida? O Senhor está te dizendo, tirar a sua vida não vai adiantar nada. Porque depois dessa vida tem morte eterna para aqueles que não estão em Cristo. Mas se você permanecer mesmo sofrendo com Cristo no final dessa vida, Ele tem vida eterna e salvação para você. Tudo o que passamos aqui é temporário, é passageiro. Mas o que viveremos depois dessa vida é eterno. E o que a gente escolhe? Vida eterna com Cristo ou morte eterna? A gente não tem controle sobre a vida, porque é o Senhor que tem. Entrega a sua vida a Ele. Confia nele, de verdade. Porque mesmo na dor, Ele é Deus. Porque mesmo no sofrimento, Ele é Deus. Porque mesmo na morte, Ele é Deus. Nem a morte pode nos vencer, porque depois daqui tem vida eterna. Porque Cristo morreu por nós. Então nós podemos usufruir da vida eterna com Cristo. O Senhor, Ele quer te levar para esse lugar, de entender quem Ele é. Ele é todo-poderoso, mesmo na dor. Ele é todo-poderoso em qualquer circunstância. E nada que tem nessa vida
pode substituir quem Deus é. Riquezas não é maior do que Deus, porque isso é tão limitado, isso é tão passageiro, isso é tão instável. A nossa saúde também, a nossa família também, a gente não tem controle sobre a vida e morte. É tudo tão instável. O único lugar que você pode encontrar firmeza e segurança em qualquer circunstância é na presença do seu Deus. Porque Ele permanece sendo quem Ele é. E no meio da dor, dos questionamentos, enquanto Jó não entendia o que estava acontecendo, porque ele era justo, ele sabia. E o Senhor, quando Ele responde a Jó, Ele não vem passar a mão na cabeça de Jó, não. Ele vem dizer quem Ele é e o tamanho da sua grandeza. Sabe o que vai te consolar quando você entender quem Deus é na sua vida? Aí você para de questionar, aí você para de ficar questionando a Deus e você entende que Ele é todo poderoso e que Ele tem todo o domínio. E depois de Deus falar com Jó, Jó reconheceu: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aonde nós queremos chegar? Será que ficar reclamando por aí está resolvendo alguma coisa? Se humilha e reconhece a grandeza do seu Deus, que sabe de todas as coisas. E que a palavra diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Você só precisa confiar. Porque no meio da tempestade, no meio da dificuldade, Ele é soberano e está tudo cooperando para o bem do propósito, que é engrandecer o nome do Senhor. Porque aqui, nessa história tão difícil e sofrida, o nome do Senhor foi engrandecido. Foi engrandecido, porque Satanás disse: Ele vai te negar se o Senhor tirar tudo o que Ele tem. Ele vai te negar se o Senhor tocar na pele dele, na saúde dele. Mas o que aconteceu? Nada disso fez Jó voltar contra o Senhor. Pelo contrário, a todo momento ele se humilhou e disse: grande é o Senhor. Então, essa provação, essa dificuldade, usa ela para engrandecer o nome do seu Deus. Deixa as pessoas verem quem é o Deus da sua vida. Que mesmo nos momentos em que qualquer outro desistiria, em que qualquer outro se entregaria, que qualquer um tiraria a sua própria vida, tentaria arranjar fugas, você permanece fiel e confiando que esse Deus é todo poderoso e tem o domínio e o controle da sua vida. Por quê? Porque você entregou sua vida a Ele, né? Eu comecei aqui te perguntando se você já tinha entregado sua vida a Jesus. É isso. É isso que significa entregar sua vida a Jesus. É confiar que, independente das circunstâncias, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E que a nossa vida seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. E, às vezes, quando os dias difíceis, os pensamentos difíceis vierem, lembra que o nome do Senhor seja glorificado, porque o que eu não merecia eu já recebi, que foi a salvação através da morte de Cristo. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele te escolheu, porque sem Ele nós não conseguiríamos nos render. É tão incrível, porque se não for através dele, nem adorá-lo a gente consegue. Se Ele não se revelar a nós, se Ele não mostrar-nos a sua glória, se Ele não nos fizer entender o que Ele fez, o tamanho do que Ele fez. Quem somos nós sem Cristo? Nós somos nada. Mas Ele nos amou mesmo sendo nada e nos tornou filhos de Deus. Filhos de Deus, que está debaixo da cobertura do Pai Celestial, Todo-Poderoso. Então, você pode ser como Jó. Você pode ser.
mesmo sofrendo, chorando, às vezes pela misericórdia, mas você pode, porque você tem o mesmo Deus. Porque você foi comprado a preço do sangue de Jesus, que é grandioso. Que é grandioso demais. E hoje eu só agradeço a Deus por estar aqui, porque eu fiquei pensando, falando com o Senhor, falei, Deus, já tive momentos na minha vida que eu não te conhecia de verdade. E eu lembro que quando eu passei por uma situação muito difícil, que naquela época era a mais difícil da minha vida, eu desisti do Senhor. Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou continuar te servindo porque eu estou aqui te servindo. Eu sou fiel e mesmo assim está dando tudo errado na minha vida. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. Só que aí o que aconteceu? Eu lá vivendo a minha vida, achando que as minhas escolhas eram melhores para mim. Gente, fiz tudo errado. Estava dando tudo errado. Todas as minhas escolhas só me faziam sofrer cada vez mais. E aí o Senhor me chamando, né? Com essa graça que nós não temos condições de entender se Ele não se revelar. Então, ali, mesmo afastado, o Senhor me atraiu com seu amor, com a sua graça. E hoje, aqui, que é agora o momento mais difícil que eu acho que eu estou passando, o Senhor me deu a honra de falar para vocês, permaneçam firmes. A mesma pessoa que outrora desistiu de servir a Deus por momentos difíceis, está aqui no momento difícil te dizendo, vale a pena servi-lo. Vale a pena continuar com Ele. Porque mesmo no sofrimento, Ele pode te trazer alegria, porque Ele é a nossa alegria. E eu fiquei pensando nisso e eu só consegui agradecer ao Senhor. Porque eu não mereço. Nós não merecemos. Mas Ele nos amou primeiro. E Ele transforma a nossa vida, a nossa história. E Ele é maravilhoso. Ele nos enche de esperança, mesmo em qualquer circunstância. Ele é a nossa esperança. Mesmo que tudo pareça acabado, Ele é a nossa esperança. Então, é isso que eu quero te dizer nessa noite. Eu quero te animar e te dizer, não está tudo acabado, você tem esperança. Jesus é a sua esperança. E mesmo na dor, você pode honrar o nome desse Deus tão maravilhoso. Porque Ele é poderoso. E Ele continua, Ele permanece. E Ele sempre será Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E fortalecer a sua fé. Continua firme no Senhor. Em breve, a gente estará com Ele na glória, no lugar onde não terá mais dor, onde não terá mais tristeza, onde não terá mais sofrimento, onde a alegria será eterna. Então permanece porque vale a pena. Amém.